Vamos lá, meus caros. O Barcelona perdeu a segunda seguida na temporada, já tinha perdido para o Paris Saint-Germain no meio da semana pela Liga dos Campeões e agora perde a primeira em La Liga. Cai a invencibilidade do Barça e mais do que isso, né? Cai a liderança do Barcelona. O Real Madrid venceu na oitava rodada do Campeonato Espanhol e agora assume a liderança isolada, 21 pontos contra 18 pontos. Mas mais do que isso, não foi só perder, porque jogar contra o Sevilha fora de casa pode ser traiçoeiro para qualquer equipe, pode ser uma armadilha para o Real Madrid também nesta temporada do Campeonato Espanhol, mas da forma que perdeu. O Barcelona perde de 4-1, muita gente pode achar um resultado elástico pelo segundo tempo que o Barcelona fez e pelos gols que perdeu, inclusive uma penalidade na conta de Robert Lewandowski. Entretanto, pela primeira parte e pelo comportamento geral do Barcelona como um todo, especialmente defensivamente falando, não é nenhuma loucura. Não merecia ser uma vitória do Sevilha com traços de dificuldade. O Sevilha mereceu vencer de forma contundente por aquilo que entregou. Os números dizem isso, né? As quantidades de chances de gols, quantidade de chances criadas, também a posse de bola, especialmente na primeira etapa. Mas mais do que isso, é um jogo que o torcedor do Barcelona tem que se perguntar: para a gente esquecer, foi uma fatalidade, ou é um jogo para a gente lembrar? Lembrar e tentar corrigir os erros. Eu acho que é muito mais essa segunda opção, especialmente defensivamente falando, e não só na conta dos jogadores que entraram em campo, que óbvio, alguns particularmente têm os seus problemas individuais, mas na conta coletiva. O Barcelona hoje não tem um plano B. Se não der certo a forma de marcar, a forma de jogar, a tal da linha alta, o Hans Flick não consegue tirar dessa equipe um plano B defensivo. Não consegue baixar linhas, não consegue jogar de outra forma. Isso é bonito por um lado, porque quando entrega muito entretenimento, muita posse de bola ofensiva, construção de jogo lá na frente e muitas chances criadas e algumas goleadas que ficaram marcadas na temporada passada, mas a nível defensivo sofre demais. Sofre em grandes momentos, sofre em momentos médios e sofre contra o Sevilha, que é muito menos time que o Barcelona. Pô, Quesadinha, mas não tinha Lamine Yamal, não tinha Juan Garcia, não tinha Rafinha. Não justifica a forma com que o Barcelona jogou hoje. O Barcelona não teve controle no meio-campo, algo que costuma ter muitas vezes. De Jong, Dani Olmo muito abaixo. O Pedro até que não fez um jogo tão ruim, mas foi abaixo em vários momentos do que a gente está acostumado. Um time que não se encontrou com o Ferran Torres jogando pelo lado de campo. Parecia que não tinha concatenação de ideias entre os atacantes, o Lewandowski e o Ferran. E lá na frente, o único que talvez se salvou foi o Rashford, que para mim é um dos melhores, se não o melhor jogador do Barcelona na temporada até aqui, tendo em vista os números e a regularidade de atuação, né? Marcou mais um gol. Entretanto, na defesa, os caras sofrendo demais. Sofrendo pelo esquema, não apenas pelas individualidades, mas pelo esquema. O Barcelona, no primeiro tempo, corria o risco de ter tomado os 4 gols que tomou o jogo todo, né? Se não fosse o Chesney, se não fosse a incompetência do Sevilha em alguns momentos para matar o jogo, o Barcelona poderia ter sido goleado na primeira etapa e sai perdendo só de 2-1. Vamos na cronologia. O Barcelona toma o primeiro gol antes dos 15 minutos de partida. Uma penalidade que muitos podem contestar, mas eu achei imprudência do Ronald Araújo. A jogada já estava morta. O Ronald Araújo vai tentar tocar a bola, entrelaça os pés no atacante do Sevilha e o pênalti acaba sendo marcado. É um pênalti interpretativo, na minha opinião, porque há contato, há um entrelace de pés, não há um toque do Ronald Araújo e o juiz pode ou não marcar. Eu acho que o jogador tem que ter mais cabeça para entender que está dentro da área e não ter aquele tipo de contato, aquele tipo de approach, né? E depois sai 1-0 com o gol do Alex Sanches de pênalti. E daí o Sevilha tem várias oportunidades. É um primeiro tempo medonho do Barcelona. É um terror para o Barcelona. O Barcelona poderia ter tomado, como eu disse, mais gols. Assim, são várias e várias oportunidades, aproveitando a tal da linha alta do Barcelona. O Barcelona não encontrava os impedimentos dos seus defensores e isso ficou escancarado nessa primeira etapa. E aí o Barcelona encontra o gol do Rashford numa boa jogada do Pedri, né? Que ele consegue fazer um cruzamento na medida, perfeito para o Rashford, que finaliza
muito bem, muito bem. E o 2-1 foi no lucro para o Barcelona para o segundo tempo. Só que no segundo tempo, o Barcelona teve mais volume, mais controle e perdeu muitas oportunidades, faltou eficácia. Nem sempre o Barcelona vai conseguir corrigir os erros defensivos e a tal da vulnerabilidade defensiva com a competência ofensiva. Às vezes a bola não vai entrar. E mesmo o pênalti, o Lewandowski perdendo, poderia ter empatado o jogo, o Barcelona teve outras oportunidades para fazer. Mas nunca teve o controle defensivo da partida, sempre sofrendo nos contra-ataques do Sevilla. E aí no final do jogo o Sevilla encontrou 2 gols em 2 contra-ataques. Acho que o Szczesny falha no terceiro gol. Acho que o quarto gol já é uma loucura do Barcelona se lançando ao ataque, mas defensivamente foi um jogo muito preocupante. E é por isso que eu acho que é um jogo que os caras têm que se lembrar e não esquecer. E não esquecer. Vai fazer diferença quando o Lamine e Rafinha estiverem em campo? Óbvio. Você pega o primeiro e o segundo melhor jogador do time, faz diferença. Mas se o Barcelona quiser algo a mais nessa temporada, precisa ter um plano B para a sua linha alta defensiva. Se as coisas não estão funcionando, é preciso ter repertório. E aí vem um alerta para quem acompanhou o Hans Flick, tanto na reta final com o Bayern de Munique, quanto também na seleção da Alemanha. A teimosia do Hans Flick no seu estilo de jogo é, ao mesmo tempo, a beleza e o calvário. Porque sem dar certo o plano A, o Hans Flick parece não conseguir, e foi assim na reta final do Bayern, ele foi assim na seleção da Alemanha, implementar um plano estratégico para conseguir conter os danos. Isso fica evidente nessa partida. Acho que foi um jogo que o Barcelona precisa parar, refletir, já é a segunda derrota consecutiva na temporada e a reflexão se faz bastante necessária, né? O Barcelona precisa o quanto antes, independentemente. Agora a data FIFA até vai fazer bem ao Barça para recuperar alguns jogadores, mas o Barcelona precisa dessa reflexão defensiva, senão vai ser o time do quase na temporada, novamente, porque não tem como você sustentar isso a temporada toda com grandes adversários. Quando o adversário for minimamente capaz de te agredir, ele vai te agredir, porque a linha alta funciona em determinados momentos, em determinados contextos, né? Repertório. Falta repertório. Veremos. Um abraço, meus caros. Bom domingo.